Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o quinto e último tópico da nossa lição, que nos fala sobre preparando-se para o glorioso evento. Quem exclusivamente receberá o refrigério e qual é o glorioso resultado disso? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Atos 3, 19 e 20, 2 Coríntios 7, 10. Então nós vemos aqui, irmãos, que somente aqueles que verdadeiramente se arrependerem, somente aqueles que verdadeiramente se entregarem ao Senhor e se converterem dos seus maus caminhos, somente esses que estarão capacitados para receber o refrigério do Senhor, né? Aqueles que confessam os seus pecados a Deus e a sua condição. Então Deus se chegará a ele e perdoará os seus pecados, né? E apagará toda a sua culpa. E qual é o resultado disso? O resultado disso, irmãos, é que Jesus voltará e levará para si, né, aqueles que foram obedientes, né? Os salvará. Aqueles que de fato se converteram, tiveram uma vida de santificação, realmente se arrependeram de seus pecados, né? E a verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento é aquele que causa tristeza na gente, né? Aquele que traz a tristeza verdadeira. Não um mero sentimento de culpa, mas a tristeza verdadeira, aquela tristeza por ter traído a vontade de Deus, a tristeza por ter ferido o coração de Jesus, né? E o verdadeiro arrependimento, irmãos, é uma obra que tem que ser contínua. Ato diário, né? Não importa quanto tempo você está na igreja. O importante é que essa obra de santificação, arrependimento, conversão e santificação devem ser todos os dias, né? Ato contínuo. E quais são, irmãos, os pecados que têm nos afastados de Deus, né? Precisamos vencer esses pecados. Quais são os pecados que têm nos afastado de Deus? Pecados acariciados. Precisamos meditar nisso e ver a nossa condição diante de Deus, nos entregar a Ele, né? Então precisamos buscar ao Senhor e Ele vai operar em nós, né, a sua graça, nos dando entendimento para termos o verdadeiro arrependimento e, por consequência, a conversão e, ao final, pregarmos o Evangelho e sermos salvos em Cristo Jesus, né? Anota, essas palavras devem nos alcançar com força propulsora. 2 Coríntios 7, 10 e 11. Isso é arrependimento genuíno, que levará a uma transformação da vida. Então, o verdadeiro arrependimento, irmãos, é aquele que nos leva à transformação da vida. Não nos acomoda, né? Mas nos leva a uma verdadeira mudança de vida, uma mudança de mentalidade, de hábito, né? É a falta dessa verdadeira tristeza pelo pecado que torna superficiais muitas conversões. Não se operam reformas na vida, mas quando o pecado é visto à luz da lei de Deus e seu verdadeiro caráter é compreendido, ele será expulso do coração. Então, quando nós compreendemos a verdadeira malignidade do pecado, o quão mal ele é, nós expulsamos o pecado do coração, porque nós entregamos, então, nos voltamos para Deus, e Deus expulsa do nosso coração o desejo do pecado, né? A verdadeira tristeza pelo pecado leva a alma penitente para mais perto de Jesus. O verdadeiro arrependimento muda a vida do crente e ele se volta mais e mais para Deus. Ali ela pode realmente implorar por perdão e obter graça para vencer. Ali seu entendimento obscuro pode ser esclarecido e o coração de pedra transformado em coração de carne. Ali o pecador rebelde é subjugado e a sua vontade é posta em harmonia com a vontade de Deus. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os capacitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ó, quantos eu vi sem abrigo no tempo da angústia! Haviam negligenciado a necessária preparação e assim não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar em contínua
aproximação de Deus, fervorosamente procurando aquela preparação necessária para nos habilitar a estar de pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente seres santos poderão morar em sua presença. Então nós vemos aqui, irmãos, que grandes verdades para a nossa vida, né? Precisamos então dessa conversão, verdadeiro arrependimento, que nos aproxima cada dia do Senhor, né? Isso tudo é preparação para as batalhas que devemos enfrentar nos últimos dias. Uma vida de santificação todos os dias, de verdadeiro arrependimento, que como resultado terá a conversão, é uma vida que nos leva para mais perto de Jesus, né? E como resultado estaremos capacitados a receber o Espírito Santo e a vencermos as batalhas sobre o pecado, sobre tudo que vem nos afastar de Deus. Que Deus nos ajude, que nos dê a sua graça, que possamos nos preparar para o grande evento glorioso que é a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe para isso.